Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Então, todos e todas são muito bem-vindos, né? Possam se sentir bem, à vontade, e assim começamos mais uma oportunidade de estudos. Já solicito desde então que já deixem o seu curtir, o seu compartilhar, né? Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, que são formas de fazer com que esse material chegue a mais pessoas e assim conhecer um pouco do que é o Espiritismo. Então, sem mais delongas, passemos então a leitura das perguntas, né? Como de costume. Posteriormente tem a resposta da espiritualidade superior e também os comentários do Kardec. E depois disso, também, conforme a nossa experiência no assunto, vamos falar um pouco sobre o que está escrito ali e sobre a relação com diversos aspectos, né, na vida de todos nós. Pois bem, o assunto que falaremos basicamente é a respeito de perispírito e a pergunta número 93 está assim colocada. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se à atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí responde Kardec. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Pois então, o que a espiritualidade está trazendo aqui, explicando, é sobre a estrutura, né? Porque, como a gente também já falou em estudos anteriores, para que exista, digamos assim, a encarnação, é necessária a presença de três partes, né? O espírito, né, no caso nós, né? O perispírito, que é o envoltório, e depois o corpo físico. O perispírito, né, digamos assim, é o nosso corpo padrão no plano espiritual, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, né, durante a vida vai impactando o perispírito. Então, por exemplo, se a pessoa fuma durante muitos e muitos e muitos anos, a gente não está apenas deteriorando o corpo físico. A gente também causa impactos no corpo perispirítico. Claro, sempre, né, Deus, através das suas leis, né, sendo bondoso, justo, misericordioso, dependendo do contexto, mesmo a pessoa que eventualmente faça mau uso, digamos assim, né, do seu livre-arbítrio e daqui a pouco possa ter algum tipo de deterioração no corpo espiritual, não necessariamente na próxima encarnação a pessoa sofre as consequências disso imediatamente. Porque, né, como já se diz também, a cruz, né, nunca é mais pesada do que se pode carregar. Então, às vezes, um débito pode ficar congelado, né, no caso, pela circunstância da pessoa não poder fazer o resgate naquele momento. Mas é importante que as marcas espirituais ficam ali, tanto nesse aspecto, né, digamos, mais corpóreo, como também a parte, assim, dos nossos, por exemplo, nossos karmas, né, uma questão vibracional. O Haroldo Dutra Dias, para ilustrar esse contexto, ele fala de um amigo, né, que deixava o carro dele em um estacionamento, e ele até comentou, poderia ter 1.000 carros, 5.000 carros, o único que tinha, digamos, o pneu furado ou esvaziado, ou um vidro, né, quebrado, enfim, sempre era o carro dele. E por que isso acontecia? Bom, aí a gente pode, né, por lógica, a gente pode analisar que talvez ele tenha, né, da mesma maneira que a gente vê uma planta, a gente vê determinado tipo de fruto, como por exemplo uma laranja, a gente deduz que foi plantada uma laranjeira.
Da mesma forma, então, né, a gente pode verificar se a pessoa está passando por um determinado tipo de dificuldade, né, ou seja, isso é uma colheita, é sinal que em algum momento houve uma plantação, né? Então, nesse caso, como são prejuízos da área, né, que são prejuízos financeiros, a gente pode, né, supor que tem a ver com isso. Mas, claro, a lei é muito complexa, tem várias possibilidades de entendimento, e muitas coisas só vão ficar claras, né, para todos nós que encarnamos e desencarnamos, quando já no plano espiritual e uma vez que a gente tenha acesso às encarnações passadas, né, e isso não acontece também automaticamente, porque nós apenas nos lembramos daquilo que a gente tem condição de lembrar. Então não é por desencarnar que a gente vai saber o que aconteceu na encarnação passada, retrasada, porque muitas vezes, dependendo do tipo de equívoco que se cometeu, a pessoa não tem condições psíquicas, né, de suportar o peso, né, daquilo que aconteceu. Então, como um mecanismo, inclusive de resguardo, né, porque Deus não quer que, digamos assim, que a gente se culpabilize excessivamente, né? Na verdade, o que acontece são flashes, né? Conforme se vai evoluindo e se caminhando em direção à evolução, enfim, a melhoria íntima, né? Tanto moralmente como intelectualmente, se começa a ter vislumbres, flashes, né? Principalmente no plano espiritual, e aí havendo o suporte de espíritos, né? Digamos assim, preparados com essa finalidade de ajudar, né, a relembrar experiências dolorosas, aí a pessoa consegue compreender a magnitude daquilo que fez. E então, né, a gente pode analisar como não é um processo simples, né, um processo de, digamos, de resgate das coisas. Mas mais importante do que pensar em erros e acertos é a gente saber a direção, né, para a qual a gente se dirige. E o Espiritismo ele é muito bom nisso, porque justamente trazendo os ensinamentos de Jesus, fica mais fácil a gente dar seguimento em nossas vidas. Né? Jesus já dizia que o fardo dele era suave, né, que o fardo dele é leve. Ou seja, a gente vai, né, e não tem como não existir sofrimentos no mundo, mas, digamos, seguindo as suas orientações, né, uma vez que ele é guia, ele é modelo, né, e justamente ele é guia porque ele conhece o caminho, né, ele já percorreu as fases de evolução espiritual. E ele é um modelo, uma vez que ele já chegou numa perfeição espiritual, né, que todos nós podemos utilizar justamente como um modelo de inteligência, de moralidade. Ele tem, digamos, autoridade para que a gente olhe para ele e siga esse exemplo. E, na prática, isso acaba trazendo, né, uma qualidade de vida, né, e também a paz na consciência. Justamente porque a gente vai estar amando a nós mesmos, amando ao nosso próximo e, digamos assim, não plantando sementes ruins, né? Porque senão lá na frente a gente acaba sofrendo as consequências, né? Não como pensando em punição, mas na verdade como uma colheita, né? Então, da mesma maneira que se a gente faz a plantação de algo bom, né, em determinado período, seja ele, né, num curto, no médio, no longo prazo, a gente acaba recebendo isso. E a mesma coisa para plantações, né, não muito felizes, que também vão ter ações, vão ter, digamos, resultados no curto, médio e longo prazo. Mas também vale salientar que mesmo essas colheitas, elas podem, digamos assim, ser anuladas pela prática do bem, que é justamente o que a gente estava comentando agora. Então, mesmo prejuízos, né, no corpo perispiritual, eles podem acabar, né, porque tudo é, digamos, existem correlações e algo pode amenizar uma outra situação, né? A lei também, a própria lei humana já tem isso, né? Tem os atenuantes, digamos assim. Então, se a gente imaginar Deus, né, que tem as perfeições, né, em máxima potência, ele sempre consegue avaliar tudo, né, numa complexidade que nem nós mesmos conseguiríamos. E aí Deus usa a sua sapiência para que a gente possa
ter da melhor forma possível uma vida plena, uma vida, né, que a gente consiga também atender ao critério da justiça, né? Não esquecendo, né, de eventuais erros que a gente cometeu. Pois então, indo para a questão 94, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Assim, né, agora faz o comentário Kardec. Aliás, desculpa, é uma outra pergunta, 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Responde a espiritualidade, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, da mesma forma, né, que a gente, para poder existir, né, corporalmente no planeta, a gente se usa da parte material, o corpo, né, o próprio perispírito, né, ele não é idêntico, porque a matéria dos planetas são diferentes. Então, por exemplo, que nem diz ali pensando em Jesus, né, quando ele, para poder encarnar, ele teve que, para poder fazer esse processo, ele teve que se revestir desse princípio mais, digamos, mais grosseiro, né, para poder fazer o seu próprio perispírito, né? Então é interessante, porque conforme a gente vai indo de um planeta para outro, conforme as nossas possibilidades, né? Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais, digamos, chances mais oportunidades, inclusive até como missionário, ele pode ir para locais e auxiliar as humanidades, né? Se a gente pensar em grandes missionários que nem Platão, Sócrates, né? Enfim, a pleiade de amigos espirituais que abdicam muitas vezes de situações, digamos assim, mais amenas, situações melhores, para passar muitas dificuldades, né? Porque o nosso planeta ele ainda é muito rústico, ele é muito complicado de lidar, né? Uma vez que somos ainda um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. E como característica, a maldade ainda sobrepuja o bem, né? Mas é uma condição temporária, né? Ou seja, daqui a pouco, né, no planeta regenerado, isso já vai haver um equilíbrio, e conforme vai ocorrendo a evolução espiritual, né, tanto do planeta como dos entes, né, dos espíritos que aqui estão, o planeta vai ficando mais justo, mais bondoso, mais correto, né? E cada um sempre, né, isso é um princípio básico do espiritismo, né, porque todo mundo vai sempre colher o que plantar. Então os espíritos, né, que hoje se comprazem no mal, realizam o mal, espalham o mal, muito provavelmente, dependendo, claro, da gravidade daquilo que fazem, já não vão ter condições de reencarnar na Terra. Então, se a gente pensar em crimes assim hediondos, né, como a pedofilia, colocar pessoas em condições de trabalho escravo, situações assim que são muito, né, moralmente, digamos assim, atrasadas, né? Serial killers, né, que matam pessoas, muitas vezes de forma cruel, já não infelizmente, né, para essas pessoas, né, que vão acabar colhendo o que plantaram, eles já não vão ter mais espaço para encarnar aqui na Terra, tendo que espiar a dureza dos corações deles em planetas grosseiros, né? Grosseiros na mesma proporção justamente dos seus corações, né? Então sempre há a justiça, existe a bondade, mas porque Deus também não quer, digamos assim, a morte do pecador, ele quer, digamos assim, que a pessoa possa de fato melhorar. Mas também não tem como, digamos assim, como se diz, passar a mão na cabeça, né? É necessário que a pessoa receba aquilo que ela, de fato, né, fez por merecer. No caso, plantou o vento, acaba colhendo tempestade. Dando seguimento, então, para a questão número 95,
O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Bom, aqui já se fala, por exemplo, né, dos fenômenos até mediúnicos, né, como materializações, em que o espírito, né, pode mesmo ser fisicamente palpável, né? Então, existem algumas situações. O Haroldo Dutra Dias, em seu canal, né, o Espiritualidade e Vida, ele comenta de um caso de uma cirurgia espiritual que ele sofreu, no caso da coluna, e que ele viu mãos espirituais fazendo a cirurgia. Ele é psicólogo, ele é juiz, né, de direito, né? Então, também é um canal muitíssimo interessante, já num patamar mais avançado, né? Aqui é um estudo mais introdutório, então também recomendo muito fortemente, né, esse canal para quem quer se iluminar e buscar um maior entendimento. E justamente a gente começa a verificar como alguns fenômenos, né, que se verificam não apenas no Espiritismo, mas também em outras religiões, a gente consegue encontrar explicações, né? Porque o fluido cósmico universal, ele tem essa peculiaridade, né, de poder se transformar em qualquer, digamos, em qualquer elemento físico, né? Seja um elemento físico mais palpável, mais grosseiro, ou então mais etéreo, né? Que é, por exemplo, a matéria do plano espiritual. Então a gente começa também a entender, por exemplo, quando há o desencarne, né? Então a pessoa já volta ao plano espiritual e encontra a sua mãe com aspecto mais jovial, né? E aí a gente pensa, nossa, mas ela desencarnou tão velhinha e agora, né, ela está num semblante assim, mais jovem, né? Como é que isso é possível? É justamente por essas características do perispírito, né? Então, normalmente, para se fazer reconhecido, né, o espírito ele vai usar uma forma que né, permita a sua identificação. E aí também tem as questões da evolução do próprio espírito, né? Que conforme vai ascendendo na escala espiritual, que é justamente o próximo assunto, melhor, digamos, mais refinado é esse perispírito e existe uma emanação de luz, né? E aí é muito fácil identificar os espíritos que têm uma intelectualidade superior, que têm uma moralidade superior, né? Porque isso não caminha passo a passo. Muitas vezes o espírito desenvolve mais um aspecto em detrimento do outro, visto o mundo que a gente se encontra, né? Que daqui a pouco um físico ajuda a criar uma bomba nuclear, né? Alguém especializado em química fazem armas também de destruição em massa, agentes, né? Que nem o agente laranja que foi utilizado em guerras, né? Por exemplo, que causam queimaduras nas vias respiratórias. Enfim, o ser humano ele usa muitas vezes justamente a inteligência para o mal e ao fazer isso, né, ao fazer o mau exercício da sua intelectualidade, marcas perispirituais vão ficando registradas nessa área, né? Porque por mais que a justiça dos homens não alcance o malfeitor enquanto encarnado, seja por falha da lei, por corrupção ou qualquer situação que possamos imaginar, não tem como escapar à lei de Deus e escapar à própria consciência. E aí, em determinado momento, a pessoa pode, né, ter algum tipo de resgate na área da intelectualidade, né? Como, por exemplo, né, ter algum tipo de transtorno mental, enfim. E a gente também tem que ser cuidadoso, né? Também, então a pessoa tem algum tipo de transtorno mental é porque é um espírito devedor. Também não, a gente não pode fazer essa correlação para todos os casos, né? Porque, como se diz, né, apesar de ser um clichê, mas é verdade, né? Cada caso é um caso, né? Muitas vezes um espírito, né, que não tem adeptos, né, justamente por ser muito elevado, ele pode aceitar vir num corpo com algum tipo de dificuldade, né? Seja dificuldade física, uma dificuldade intelectiva, enfim.
para daqui a pouco ajudar um pai e uma mãe num processo expiatório, né? E aí, e como é um quadro de extremo sofrimento, de muita limitação, isso também pode ser uma forma de acelerar o próprio processo de desenvolvimento espiritual. Ou seja, da mesma maneira que um aluno, quando quer aprender algo, ele pode se inserir num regime de estudos bastante severo, o espírito também tem essa possibilidade, digamos assim, de se colocar numa situação onde provas são, digamos, são bem puxadas, bem difíceis, mas com o propósito de poder evoluir, né? E é sempre interessante, né, porque que a gente possa também lembrar da questão do resgate, né? Que ele nem sempre ele acontece na sequência, né? Ou seja, a pessoa fez algo que não foi muito feliz na encarnação passada e já resgata na próxima. Não. Muitas vezes, justamente por não ter condições de resgatar, esse débito fica, digamos assim, congelado, né? Da mesma maneira como se fosse uma dívida aqui na Terra, que a pessoa não tem condição de saldar o pagamento naquele momento, de quitá-lo, né? E aí se deixa a pessoa se organizar para, no momento futuro, fazer o pagamento. Então a gente imagina a justiça divina, né? Com todos os mecanismos, né? A gente pode, então, pelo menos cogitar, né, que como Deus pode preparar situações, enfim, famílias e tudo para que esse resgate aconteça da melhor forma possível, né? E isso também é justamente um convite para a humildade, porque daqui a pouco a gente tende, né, infelizmente, existe muita questão da comparação, e a gente não deveria fazer isso, porque na realidade a gente não sabe a realidade espiritual de cada indivíduo, né? Então, mesmo a presença de dificuldades, né, seja na área material, né, na questão da pobreza, da riqueza, dificuldades no corpo, dificuldades no intelecto, isso não necessariamente quer dizer que nós estamos melhores do que outras pessoas, né? Justamente pelo contrário, em algumas situações, né? Tem o livro Céu e Inferno que aborda muito isso, que nem o relato da rainha da França, né? Que ela, quando desencarnou, se impressionou que pessoas que ela não dava o mínimo valor, espiritualmente estavam muito acima dela. E aí a gente percebe, né, que ela, enquanto rainha, né, ou seja, do ponto de vista da hierarquia do momento na Terra, ela era super, digamos, relevante do ponto de vista material, com possibilidade de estudar, de definir coisas para toda uma coletividade. Mas na realidade espiritual dela, ela estava muito abaixo de várias pessoas, né? E então, a gente pegando esse exemplo, a gente pode ampliar para N situações. Uma pessoa que muitas vezes a gente pode também se julgar superior e está longe disso. O nosso lar também, eu já comentei isso em outros estudos. O André Luiz, né, que traz os relatos do mundo espiritual, ele era médico. O pai dele era um grande empresário, né, com muitos recursos. E a mãe, que era dona de casa, né? Então a gente tende a pensar que o espírito, né, não, os mais evoluídos é o médico, é o grande empresário, e só que na verdade era o contrário, né? A dona de casa estava num patamar muito superior, né? Numa colônia espiritual muito adiante do que estava o André Luiz, que era o nosso lar, né? Com mais possibilidades morais, intelectivas, né? Esse espírito, né? Que a mãe do André Luiz desenvolveu. Então por isso que ela estava numa colônia espiritual superior. E o pai ele ainda estava na zona umbralina. Ou seja, né? As coisas do mundo, né, enganam. A gente pode ter um olhar e se surpreender no momento do desencarne. Então, por isso que fica sempre os ensinamentos do Cristo, de fazer o bem ao próximo, né? Que a gente possa olhar as coisas, né, com os olhos do coração, né? De não fazer julgamentos, enfim. Porque espiritualmente, muitas vezes, grandes surpresas acontecem no momento do desencarne. Então, mais uma vez, agradeço a todos que até aqui estiveram, né, estudando aqui conosco, que a gente possa ter uma ótima semana, sendo abençoado pela espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, né, por Deus, por Jesus. Deixo também a sugestão, né, se gostaram desse conteúdo, para que possam curti-lo, compartilhá-lo. E é uma fórmula, digamos assim, singela de proporcionar
que esse conteúdo seja mais visto, mais divulgado e permitir com que outras pessoas também possam pensar a respeito das suas vidas, do seu processo evolutivo, né? E é uma forma de estudar o livro dos Espíritos, né? Porque muitas vezes é difícil, né, se locomover nas cidades, a própria questão às vezes da comodidade do YouTube, né? Que a gente pode começar um estudo, parar, continuar. Enfim, agradeço a todos e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.